Estamos juntos mais uma vez e hoje vamos começar uma nova personagem do nosso novo guia de estudos. Você vai conhecer a linda história e lições de Rode, uma criada, uma serva fiel. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como está sendo sua semana? Tudo tranquilo? Mais ou menos? Vamos juntos agora. Nós vamos orar juntos, vamos estudar a Palavra de Deus juntos e eu tenho certeza que você vai se sentir ainda melhor. Se as coisas estão bem, ficarão melhores ainda, porque com o Senhor tudo faz a diferença. Quero dizer para você que nós estamos estudando nesta temporada, você que está ligando agora, neste momento, está assistindo a TV Novo Tempo pela primeira vez, estamos estudando, está aparecendo ali na tela para você, olha, um novo guia de estudos, aqui está aqui, ó, aqui nas minhas mãos, marcadas pela fé. 8 histórias de mulheres que tiveram um encontro especial com Deus, significativo, e como isso pode ser aplicado para a nossa vida. E você sabe que a produção, agora a gente vai até começar uma nova personagem hoje, tá? Vou virar para cá para mostrar aqui para você, ó. Rode é a serva, a jovenzinha que recebeu Pedro na casa que ela estava, na casa de Maria, mãe de João Marcos. A gente vai conversar um pouquinho, uma história excepcional com lições maravilhosas. Se você deseja receber aí na sua casa o nosso guia de estudos, novo guia, e eu tenho falado dele, olha, além da forma da apresentação, que está excepcional, um texto da professora Cláudia, com detalhes, com frases para reflexão, e também no final de cada estudo você tem as perguntas e também o que nós podemos aprender com este personagem. É para ficar mais perto, para tornar o texto bíblico ainda mais próximo de você. É só você mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp e receber aí gratuitamente, porque nosso guia tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. É o 12982 44 44 49. Receba, é aí. Você também pode ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo também aqui na sua tela, como apareceu o WhatsApp, tá bom? E também agora vai aparecer o site. Está aqui, ó. Aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. Acessa lá, vai ter a fotinho, você vai clicar, você vai fazer o seu cadastro e vai receber gratuitamente o nosso novo guia de estudos. Pastor, mas você já está fazendo aí, eu vou receber, né? Demora uns dias para receber. Não tem problema. Você vai assistir tudo, está no ntplay.com. Está aqui, ó, vai aparecer agora, olha aqui, ó. ntplay.com, é só você acessar e você vai poder assistir todos os nossos programas que já se passaram. Eu trabalhei 6 programas, isso mesmo, 6 programas falando de Ana, a primeira personagem. Vamos, nesse momento, suplicar a presença do Senhor para que Ele, o Senhor, através do Espírito Santo, nos dê iluminação para que a gente entenda o texto bíblico. Vamos orar? Pai do céu, é hora de estudarmos a Tua Palavra.
de entendermos que o Senhor nos dê iluminação do Espírito, para que as lições dessa história, dessa serva fiel de Rode, sejam aplicadas em nossa vida. Abençoe cada um dos nossos telespectadores. Eles têm suas lutas, suas dificuldades, seus desafios. Alguns acreditam, outros não acreditam. Pai, que o Espírito trabalhe no coração de cada um. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Essa história está em Atos, o capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 19. Atos 1, 12 a 19. Mas eu vou começar a partir do verso 11, porque eu quero primeiro ler as referências diretas. Rode vai aparecer uma única vez no texto bíblico, e é exatamente aqui, de uma forma muito discreta, mas muito significativa. Rode é uma dessas personagens que a gente lê na Bíblia, a gente chama de personagens anônimos. A gente não ouve falar muito desses personagens, mas é interessante quando a gente para o texto bíblico e olha atentamente esses personagens, a gente percebe que esses personagens têm um significado e têm uma lição para a nossa vida. É o que nós vamos aprender com Rode. Você talvez não tenha ouvido falar muito dessa serva fiel. Mas eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em Atos, o capítulo 12, a partir do verso 11. Vamos para a tela, vamos entender um pouquinho. Só lembrando a você, esse é o nosso guia de estudos, estamos estudando Marcadas pela Fé. As 8 mulheres que a gente encontra inspiração no texto bíblico. E Rode é a serva fiel. Aqui está o texto, Atos 12, 1 a 19, começo no verso 11. Lembra quando a gente começou a temporada? Que eu falei um pouquinho que é importante que a gente leia atentamente o texto bíblico. Lá no início, quando eu comecei, eu falei um pouco sobre isso. Que a gente tem que se preocupar com os detalhes, a gente não deve ler apressadamente. Então vá tranquilo ao texto e vamos entender todo o contexto para entendermos o significado da ação desta personagem. E aí o mais importante, a Bíblia se torna relevante para nós quando nós aplicamos o texto bíblico em nossa vida. Ou seja, quando o texto faz a diferença. Então vamos lá. Capítulo 12, verso 11 de Atos. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deixa eu só fazer uma descrição aqui mais didática, né? Para a gente entender. Lembra que eu falei que é importante quando a gente vai ler o texto bíblico que a gente descubra ou tenha clareza de que gênero literário nós estamos lendo? E o livro de Atos é uma descrição da história do que acontece com a história da igreja cristã. Então nós estamos lendo uma história. E nesse verso, a gente tem detalhes do que vem nos versos anteriores. Olha só, vem comigo aqui, coloque para mim. Pedro caindo em si. Isso dá a ideia, faz-nos entender que Pedro passou por alguma situação que ele estava pensando assim: uau, será que eu estou sonhando o que está acontecendo comigo? E você já vai entender isso. Mas ele percebe: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Então nós temos a atuação de um anjo na vida de Pedro. Vamos entender a ação desse anjo nos versos anteriores. E ele me livrou da mão de Herodes. É interessante a gente ter informação desse líder romano
que oprimia e que perseguia os cristãos. Olha só, esse Herodes aqui é o neto de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi aquele que fez o decreto e que perseguiu Jesus logo no seu nascimento. O decreto de matança de todos os meninos. Lembra que está lá em Mateus, o capítulo 2? Ele era neto, esse Herodes. Outra informação, ele também, esse Herodes, era sobrinho de Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi aquele que participou do julgamento de Jesus e também foi aquele que mandou decapitar a João Batista. Quando você faz uma análise do contexto, eu quero abrir uma janela para a gente pensar, pense no contexto familiar. E tem mais, ele viu, o seu avô matou o seu pai. Então, a gente tem um contexto familiar extremamente delicado. Pense um pouquinho na formação deste indivíduo. E esse Herodes, agora, ele persegue os cristãos. O primeiro mártir cristão aqui, os primeiros mártires cristãos são perseguidos por esse Herodes. Ele mata Tiago e isso acontece de forma muito velada. Para os líderes religiosos judeus, essa foi uma ação que trouxe simpatia, mas eles queriam que fosse algo público para que houvesse uma repressão ainda maior. E agora, no período da Páscoa, a gente vai ver o contexto, ele prende a Pedro. E ele tem a intenção agora de fazer uma execução de Pedro de forma pública. Esse é o contexto do texto. E a gente vai ler verso por verso. E agora nós encontramos Pedro. Pedro que cai em si porque ele foi liberto. E ele percebe que um anjo do Senhor estava com ele. Queria dizer para você que não importa qual seja a perseguição que uma pessoa que é fiel a Deus passe, o Senhor está com ele. Se você decide fazer a vontade de Deus verdadeiramente, o Senhor está com você. Agora, é possível que você passe por perseguição. A gente vê isso na história cristã. E Pedro vê a atuação direta do Senhor na sua vida. Nós vamos perceber isso em cada detalhe da descrição que o autor bíblico apresenta. Nós vamos para o intervalo, é bem rápido, tem muito para a gente aprender dessa história. A gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nós estamos em uma nova temporada, estamos estudando 8 histórias, uma narrativa bíblica de mulheres que tiveram um encontro especial com Deus e lições que podem ser aplicadas em nossa vida. Eu quero mandar um abraço agora. Olha, eu vou dizer para você, eu tenho recebido os áudios aqui. É muito bom ouvir você, lido as descrições. Quero mandar um abraço para os nossos telespectadores. Aqui eu tenho só um pedido, ore pelo meu filho Joabe, nós vamos estar orando. Neide dos Santos mandou recado pelo Instagram. Aproveite e fala um pouquinho das redes aqui, ó. Podemos colocar aqui? Já? Aqui o nosso Instagram, segue a gente lá, ó, @Escola Bíblica NT. Na sexta-feira, 11 da manhã, a gente vai ter uma live, vamos bater um papo sobre os temas da semana, vai ser bem legal. Tá aqui, ó, Escola Bíblica, @Escola Bíblica NT. Agora, Facebook aqui, aparecendo, facebook.com/Escola Bíblica NT, tá? Tá aqui. Agora, YouTube, você pode seguir a gente lá.
youtube.com/Escola Bíblica NT. Tá bom? Você pode mandar recado lá no Instagram, tá? A Lídia carinhosamente atende cada um aqui, manda para mim. Hoje ela sentou lá, pastor, temos uma pergunta aqui, vamos montar a resposta juntos, tá? Então estamos juntos com você. Neide Sandes, um abraço, Neide. Benedito Neco, um abraço. Adão Ferreira, assistindo o programa pela primeira vez. Que legal. A gente vai estar orando por sua família, tá bom, Adão? Amo a história de Ana, né? A gente passou aí a história de Ana. Por esse menino orava eu oro pelos meus filhos, por todos os meus filhos, o Ronildo, a Railda, a Ramile e o Jonas. Muito legal. Boa noite, pastor. Nesse exato momento estou ouvindo o senhor pregando a palavra de Deus. Sempre diante, toda semana eu estou ligado aqui, ouço a programação do Escola Bíblica. Quem fala é a Maria Iracilda. Um abraço, dona Maria. Deus abençoe muito, muito a vocês. Deus é contigo, pastor, em nome de Jesus. Amém. Que vocês também estejam em oração por todos nós aqui da Novo Tempo, tá bom? Lembrando, se você tem recadinho, quer mandar um recado, perguntas, tá o WhatsApp do programa que vai aparecer agora aqui, ó. É o 12-98109-1268. Temos a alegria de estarmos juntos, porque estamos na Escola Bíblica. Estamos juntos aprendendo. A gente fala, você ouve, você pergunta, tem o guia de estudos, tá bom? Já vou falar um pouquinho mais do nosso guia. Mas vamos ao texto bíblico. Vamos continuar? Vamos continuar, verso 13 de Atos, capítulo 12, agora o verso 12 melhor. Considerando ele a sua situação, ou seja, agora ele está liberto, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, nominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Isso aqui é interessante. Esse João Marcos é o mesmo João Marcos que foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E esse João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Na casa de Maria, diz o texto bíblico, olha que interessante a gente pensar nos detalhes, na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles estavam reunidos em oração. E a gente vai perceber nos versos anteriores que essa oração é por Pedro que está numa situação difícil. A gente já vai aprofundar isso. Mas eu tenho que falar um pouquinho aqui. Queridos, vou falar agora para você que pertence a uma comunidade religiosa, tá? Talvez estou falando para você que não pertence. Mas se nós, como comunidade religiosa, gastássemos mais tempo orando uns pelos outros, com certeza nós teríamos mais harmonia em nosso relacionamento como cristãos. E mais harmonia e muito mais carinho com aqueles que não compartilham da fé. Nós precisamos clamar mais ao Senhor, orarmos juntos como comunidades religiosas. Nós precisamos revelar o amor de Jesus. E isso se dá através da entrega a Ele primeiro. Vamos ao texto, fechando aqui a nossa reflexão. Verso 13. Quando ele bateu ao postigo, a pequena portinha dentro da porta do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Uma serva, uma jovem serva. Ela veio ver quem era. Aqui aparece a nossa personagem agora, pela primeira vez. E vai ser num único momento. Mas olha o que nós encontramos sobre ela. Reconhecendo a voz de Pedro. Essa expressão para mim é significativa. Ela sabia quem era. Ela estava acostumada, tinha uma proximidade a esse discípulo, a esse que esteve com Jesus, reconheceu sua voz. E olha o que ela faz.
reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Você consegue visualizar a cena? Você consegue? Ela ouviu, é Pedro, e deixou o homem esperando. Deixou, correu, chegou lá e disse assim, Pedro está aqui, Pedro está aqui. A alegria. Sabe por quê? Fica implícito, você vai ver no guia de estudos, a professora Cláudia leva essa reflexão para a gente, de que os seus momentos de oração, Rode era uma menina, uma serva, uma criada que buscava Deus nos momentos de oração. Ela desenvolveu a certeza de que o Senhor estava cuidando de Pedro na prisão, por mais desafiadora que fosse a situação de Pedro. Você tem orado por alguém? Eu queria dizer para você, um dia, acho que até já comentei isso aqui alguma vez, um dia um amigo falou assim, estou orando por você, hein? Eu perguntei, mas você está dizendo o meu nome? Você cita lá meu nome na oração? Aí, como ele era muito amigo, ele falou assim, é que eu estou orando de forma geral. Eu falei assim, então tem que ser nominal. Está orando por mim, tem que ser nominal. Ore nominalmente, tem uma lista. Se você disser, eu vou orar por você, anote o nome. Rode sabia que eles oravam por Pedro. E não importa a situação que está a pessoa por quem você ora, não importa. Os olhos do Senhor estão atentos àquela pessoa. Sabe por quê? Porque você é interessado por ela. Nós somos interessados por quem oramos, mas Deus é o maior interessado. Por isso, nominalmente, cite. Isso vai fazer a diferença. Vamos concluir a primeira parte dessa história hoje. Ela entra e eles lhe disseram, estás louca? A palavra pode ter uma tradução, né? A ideia é assim, você está delirando. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo, é o anjo. A gente tem essa frase de persistência, ela persistia em afirmar que era Pedro. Ela tinha certeza do que ela estava ouvindo. Você tem certeza do seu clamor? Você tem certeza do que você ouve? Olha o que diz o texto. Na sequência. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos, maravilhados, admirados. A gente começa a perceber que Rode sabia o que estava dizendo. Sabe por quê? Porque ela sabia quando estava orando. Ela desenvolveu uma certeza e uma confiança tão grande de que Deus estava olhando para Pedro, que quando ela ouviu a sua voz, ela não conseguiu se conter, até esqueceu ele. Você tem certezas quando você ora? Sabe, não é às vezes a certeza do resultado, mas é a certeza do ser guiado. É a certeza, como a gente viu de Ana, a certeza da confiança. Você tem certeza? Eu quero orar por você nesse momento, para que você tenha a certeza de que Deus está ouvindo o seu clamor. E Deus está olhando por quem você ora e por aquilo que você ora. Vamos orar juntos por isso nesse momento. Coloque essa pessoa por quem você ora, seu pedido especial diante do Senhor agora. Pai do céu, milhares e milhares de orações são feitas nesse momento e o Senhor está ouvindo a todas.
a resposta é conforme o que cada um necessita, mas nós sabemos que será a melhor. Por isso confiamos em Ti, que cada um dos nossos telespectadores confie em Ti. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.